Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e eu estou aqui finalmente para anunciar o meu livro novo. Eu já tenho falado dele por várias vezes aqui no canal, já falei sobre o processo de escrita, já falei sobre as ilustrações, a capa, sem mostrar nada, né? A propósito, está aqui a capa. É essa a capa do meu livro novo. Ele está em pré-venda ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente quando o vídeo sair, ele ainda estará em pré-venda. Mas já posso falar sobre ele, já posso falar o nome, já posso falar um pouquinho sobre a história, revelar algumas coisas, claro, sem spoiler, mas com o intuito de vocês conhecerem a minha história nova. Então esse é o primeiro livro de uma trilogia que vai se chamar Cidade dos Artomantes, e esse primeiro livro se chama A Chama Sem Cor. Essa trilogia se passa numa cidade, né, que é Entre Asas, que é uma cidade que já apareceu, não com muita profundidade, mas ela já foi mencionada no livro A Vida é uma Tarde de Chuva, que foi o meu segundo livro, escrito em parceria com minha esposa, Flávia Gonçalves. E ali a gente fala de Entre Asas como uma cidade vibrante, grandiosa, e menciona como a terra dos Artomantes, né? A cidade dos Artomantes. Além disso, né, a gente tem ali menções à Ordem da Chama Sem Cor. Na época a gente pensou que esse era um nome legal, né, para uma ordem de Artomantes, a Ordem da Chama Sem Cor. A gente não pensou muito bem o que poderia significar isso até agora, né? Então esse livro surgiu dessas duas perguntas, né? Como que Entre Asas se tornou a cidade dos Artomantes e que Ordem da Chama Sem Cor é essa e por que ela se chama Ordem da Chama Sem Cor? Então são dois elementos assim que foram a fagulha inicial para o livro e eu comecei a povoar essa cidade, né, Entre Asas, com vários personagens diferentes. Vou falar sobre eles um pouquinho mais para frente. Mas a primeira coisa que surgiu nesse processo, né, falando agora da elaboração da história em si, desde o início, foi o mapa. Eu abri, né, o computador e comecei a rabiscar como seria essa cidade, né? Imaginei o rio que cortava a cidade, as funções do rio dentro da cidade, né? O rio é um elemento muito importante ali para aquelas pessoas. Ele dá origem desde os mitos, né, as fantasias, os cultos que tem na cidade, até o sustento, né? Então, eu achei legal trabalhar com esse elemento da água, da correnteza e tudo mais. E aí tem a margem esquerda, o Centro Novo, as Terras do Sul, o Porto, a Clareira. Mais para frente eu vou falar um pouquinho com mais detalhes sobre cada uma dessas coisas. Mas eu trabalhei assim, não tinha necessidade de eu fazer o tanto que eu fiz, mas eu detalhei a cidade o máximo que eu pude. No final acabou ajudando, né? Conforme eu fui escrevendo, eu sabia exatamente que rua que o personagem estava percorrendo, que comércios que tinham naquela rua, quem morava naquela rua. Foi um trabalho assim, talvez detalhado demais, né, para servir como material de apoio para um livro, mas foi útil, foi bastante útil. E esses mapas vão estar no livro, né? Vai ter o mapa completo da cidade inteira e as regiões em destaque, dependendo de cada capítulo do livro. Acabou que o mapa também vai servir como auxílio para o leitor. E o meu trabalho realmente nessa fase inicial foi dar vida para essa cidade, né? Regiões diferentes que funcionam de maneiras diferentes, que tem uma interdependência ou uma oposição, e em cada região vive um núcleo de pessoas com histórias diferentes. Então, falando um pouquinho sobre isso, a gente pode dizer que na origem de Entre Asas há muita coisa sombria, né? Muito conflito. Ali, naquela área, vivia uma aldeia, né? Existia uma aldeia, e uma expedição colonizadora chegou arrasando tudo. Houve conflitos entre eles, tem personagens heróicos de um lado e do outro que são cultuados até, né, o momento onde se passa a história. E como resultado desse conflito, obviamente, né, a aldeia foi praticamente dizimada e os colonizadores tomaram aquele terreno para si. Então existem remanescentes dessa aldeia que ficam na clareira, mais ao norte de Entre Asas, e é dali que sai o nosso protagonista, o Teras Merini. Ele é um artista de rua que se apresenta no chamado Centro Novo, no Largo dos Sussurros, que é onde vários artistas em dificuldade vão para se apresentar em troca de moedas, né, dos mais abastados. E o Merini é um artista de rua muito dedicado, muito ambicioso, mas nesse momento do livro, né, no começo da história, ele tem pouco destaque. Ele é uma pessoa que não consegue fazer grandes realizações. Ele tem muita coisa na cabeça, mas por algum motivo as coisas não se realizam, não se materializam em obras de impacto. Então ele se apresenta ali no Largo dos Sussurros meio como mais um. Ele trabalha com marionetes. Ele adotou a sobrinha perdeu os pais, né? E vive com ele. Então eles têm uma relação de muito afeto, eles não têm mais ninguém, só um ou outro, né?
E aí Nae Merini, que é a sobrinha dele, é uma personagem muito observadora do mundo, mas ela tem um olhar muito delicado. Eu aproveitei ela para mostrar um pouquinho as sutilezas da cidade e das pessoas, né, de Entre Asas. Mas, voltando para a nossa premissa, o Merini, sem querer, ele estabelece um vínculo com uma criatura do mundo das ideias. Na sinopse já tem, né? Ela se chama Coema, é uma espécie de musa inspiradora. Ela é misteriosa, poderosa, mas por algum motivo ele cai nas graças dessa Coema e ela o presenteia com inspiração infinita. Então o Merini agora começa a ter um monte de ideia, começa a realizar trabalhos muito bons que chamam a atenção das pessoas e ele começa a ter o destaque que ele sempre almejou. Logo em seguida, ele começa a inventar coisas. A inspiração extrapola do mundo das artes para o mundo, né, das necessidades mesmo do dia a dia. Ele começa a inventar coisas para as pessoas da cidade. E ele começa a ficar importante. E dali para frente ele pensa: será que eu não posso usar essa minha inspiração realmente para combater os problemas que tem na cidade? Que como resultado desse conflito, né, dessa origem da cidade, existe muita injustiça, existem pessoas muito abastadas, pessoas que vivem no luxo, enquanto outras pessoas encontram muitas dificuldades, vivem por conta própria, ou são oprimidas mesmo, né? Ou vivem em lugares onde acontecem muitos crimes, muitas injustiças. E o Merini pensa: eu agora tenho como fazer alguma coisa em relação a isso. E aí que os feitos do Merini começam a tomar proporções cada vez maiores e a cidade vai se transformando e todo mundo na cidade vai sendo influenciado, né, pelas consequências dos atos do Merini. Ao mesmo tempo em que isso acontece, ele precisa encarar um fato, né, que talvez o ser humano não seja capaz de suportar, né, todo esse peso, né, a inspiração sem limite, inspiração infinita a todo tempo, dia e noite. Talvez a alma dele não tenha, né, o que é necessário para segurar isso por muito tempo. Então essa é basicamente a premissa da história. Eu contei aqui de maneira mais livre, meio que fazendo ramificações, né, para poder mostrar um pouquinho mais dos detalhes do mundo, né? E enquanto tudo isso acontece, existem subtramas, existem outros personagens espalhados pela cidade. Como eu falei, tem a Clareira ao norte. Um pouquinho mais abaixo existe o Porto, que é o lugar da criminalidade, o lugar onde tem indústrias aparecendo, pessoas envolvidas com negócios escusos, e dali vai surgir um dos antagonistas da história. Mais abaixo a gente tem o Centro Novo, que eu falei, né, onde tem a prefeitura, o teatro municipal, onde os artistas se apresentam, tem a praça. Por ali no centro existe o Templo de Adria, que é um lugar dedicado a um culto à fundadora da cidade, né, uma das líderes dessa expedição colonizadora. Então é um culto que vai também crescendo e vai se transformando ao longo da história. Do outro lado do rio tem a margem esquerda, que é a terra dos artistas, dos rebeldes. Ali eles vivem por conta própria, o governo meio que abandonou aquelas pessoas, mas eles não deixaram, né, as coisas piorarem, né? Eles lutam como podem para consertar o que está quebrado e para seguir em frente. Mas para o sul a gente tem sim a terra dos ricos, né? A terra dos nobres, vilas, fazendas, antigos engenhos que hoje em dia são propriedades abastadas, onde acontecem festas. Então ali nas terras do sul a gente tem outro tipo de ambiente, né, para a história. E no meio disso tudo a gente tem grupos menores, a gente tem facções, tem grupos que vão se formar ao longo da história e vão se tornar conhecidos dentro da cidade. E há boatos de que nos subterrâneos, né, no labirinto subterrâneo, existem conspiradores que tramam contra certas pessoas, né, que existem em Entre Asas. Então essa é a ambientação da história. Eu posso falar um pouquinho também sobre as inspirações, né? Quais foram algumas das minhas referências, né, para começar a escrever tanto o cenário quanto os personagens. Começando pela cidade, eu li, um pouquinho depois que eu comecei a trabalhar nesse livro, eu li o livro Estação Perdida, do China Miéville. E assim, eu gostei muito da maneira como ele apresentou a cidade do livro, Nova Corubuzon. Não só porque ele conseguiu descrever a cidade de uma maneira que não ficasse monótona, né? Ele conseguiu inserir o leitor naquele ambiente, mas também nas maneiras como ele fez isso sem parar os acontecimentos. As coisas estavam seguindo em frente, né? Os personagens estavam agindo, e enquanto isso a gente estava conhecendo os cantinhos da cidade. Então eu meio que tomei isso como referência. Eu vi assim, é possível fazer uma coisa parecida. Então
foi depois da leitura desse livro é que eu comecei a ter um pouquinho mais de base para poder começar a trabalhar realmente no texto e deixar ele mais apelativo, mais cativante, com mais possibilidades de entretenimento, né? Mesmo com descrições um pouquinho mais detalhadas. Eu me dei ao luxo nesse livro de fazer descrições sem muita pressa, porque a história pedia, o tom da história é mais esse, né? Então, ao contrário de Alice Black, que tinha uma escrita mais ágil, uma escrita mais leve, porque isso pedia, né? A história pedia isso, era um ambiente do rock and roll, da música, uma coisa mais contemporânea. Esse livro já pedia uma certa calma. E eu queria realmente que, como aconteceu lá no Estação Perdido, eu queria que o leitor sentisse que está naquela cidade, que está visitando aquela cidade, ou melhor, que está morando naquela cidade. Então foi essa a minha ideia na hora de trabalhar, o estilo de escrita, o tom da história. Então eu não tive muita pressa em mostrar os lugares, sempre tendo em mente que não era para ser nada exagerado, né? Não era para ser descrições intermináveis, mostrando o necessário, mas sem esquecer de dar aquele detalhamento, aquela riqueza que contribui para a imersão na história, né? Então, em relação à escrita, foi o Estação Perdido. A minha inspiração de sempre é o Neil Gaiman. Eu amo o Neil Gaiman, a maneira como ele desenvolve as fantasias dele, a maneira como ele consegue colocar um mundo mágico depois daquela porta ali, ou virando aquela esquina ali, ou abrindo aquele livro. Sempre a fantasia dele está meio que escondida no mundo real, sempre, quase sempre, né? Na maior parte dos trabalhos dele, não é aquela fantasia escancarada, alta fantasia, mas sim o leitor, conforme vai se aprofundando, ele começa a descobrir que o mundo não é aquilo que realmente que parece, que existem outras coisas ocultas. Então eu gosto disso e esse é meio que o clima de Entre Asas. Em princípio parece uma cidade como qualquer outra, mas conforme você vai se aprofundando, você percebe que existem segredos ali, né? Existe mais do que aparenta a superfície. Em relação à história, personagens e tal, a primeira coisa que eu fiz foi procurar relatos de pessoas de povos originários. Não só para conhecer os mitos, né, as lendas, mas também para ver como eles lidam com isso. Que papel tem a fantasia, que papel tem a criatividade, as invenções, né, e os mitos, claro, nessas culturas, né? Como eles lidam com isso. E eu fui aproveitando aquilo que eu achei mais interessante. Foi interessante pegar os relatos mesmo, até para ver as palavras que eles usam, né, a forma de construir as frases. E eu aproveitei isso para compor as falas dos meus personagens que descendem dos originários também, né? Então, isso foi muito importante e grande parte da mitologia da história foi inspirada, né, em povos originários que já existem. Outra coisa que eu fiz também foi buscar material sobre o Brasil colonial. O meu livro, a época dele não é tão precisa assim em relação à história, o mundo, nosso mundo real, né? É algo em torno assim 1800 a 1940 e tem coisas misturadas ali, tem coisas da era vitoriana, tem Art Deco, Art Nouveau, elementos steampunk. Então, assim, é uma versão alternativa do nosso mundo, né? Eu pesquisei elementos históricos e tal, mas eu não me ativo muito, não me preocupei em ser preciso. Então, aquilo que eu achei legal, sendo tecnologicamente ou culturalmente, eu fui incorporando e fui adaptando ali para o que eu precisava para a história, né? Então, é uma versão levemente alternativa do nosso mundo, onde certas coisas existem antes do que existiram na vida real, e certas coisas ainda não existem enquanto na vida real elas já existiam. Eu pesquisei bastante sobre como era o Brasil mesmo antigamente, porque eu queria que a cidade não tivesse cara de cidade estrangeira. Então eu pesquisei configurações e não só a questão da estrutura das cidades, mas sim os comércios que existiam, como era a vida, a rotina, né, como as coisas funcionavam. Uma coisa que ajuda muito a fazer essa parte é pesquisar revistas e jornais antigos. Hoje em dia a gente acha isso pela internet, porque ali está o cotidiano, né? Ali não é um relato histórico, não é um relato que está no livro, é o cotidiano, é a vida real. Então, às vezes, em manchetes de jornal, matéria de jornal velho, né, a gente consegue ter uma noção melhor de como era a vida, como era o dia a dia, né, daquelas pessoas. Então, essa foi uma grande fonte de referência para mim também. Em relação aos personagens, eu tenho no Teras Merini o Salvador Dalí, né, que foi uma das principais inspirações para ele, aquela coisa de ser um gênio, mas ser um gênio meio avoado, meio, né, incompreendido pelas pessoas, tido como meio fora da realidade, né? E outros gênios da arte e da cultura também ao longo da história em porções menores. E saindo um pouco das artes, o Franz Mesmer, que foi um hipnólogo, né? Uma pessoa que fazia apresentações assim estranhas, diferentes, né? Lá em 1700 e pouco. Dele vem a palavra mesmerizar, que quer dizer encantar, fascinar, né?
Então eu achei legal, até o nome Merine, né? Eu usei como merinizar também, usei como um verbo. Né? As coisas que o Merine faz, as pessoas ficavam merinizadas. Então eu achei que seria interessante fazer essa brincadeira também. E o Merine acaba virando isso, meio que uma atração, uma mistura de mágico com inventor, mais do que um artista, né? E isso é um ponto de conflito também na história, um dos pontos de conflito para ele na história, né? Outro personagem que é um remanescente de Alice Black, que é o Nicholas Paganini, é um violinista prodígio quando criança, e ele tinha certeza de que ele ia ser o melhor violinista do mundo quando ele crescesse, só que ele cresce e o livro pega ele meio que na adolescência ali, e ele ainda tá entre asas, tocando na rua por moedas do mesmo jeito. Ele, nessa história, ele é um jovem, e Alice Black ele já é um senhor, então faltou dizer isso, né? Essa história, ela vem antes, né? É um prequel de todas as histórias que já foram publicadas até agora. Então ela conta a origem de muitos personagens. Outra que tem sua origem na história também é a Lorenza Feliciani, que ela aparece em A Vida é uma Tarde de Chuva. Não aparece, ela é mencionada. Lá ela já é uma senhora, e é através dos relatos dela que a gente sabe de Entre Asas, a gente sabe da Ordem da Chama Sem Cor. E nesse livro a gente tem ela ali na primeira infância e acompanha o crescimento dela. Ela vai ter uma relação ali com esse culto à Adria, ela meio que recusa uma participação nesse culto que ela acaba tendo involuntariamente por conta dos pais. E ao mesmo tempo ela vai se aprofundando naquilo que ela faz lá em A Vida é uma Tarde de Chuva, né? Ela vira uma artomante das formas. Ela consegue manipular as coisas, fazer esculturas e coisas incríveis e impossíveis. A maioria dos outros personagens, eles são baseados em pessoas da vida real ou são uma colcha de retalho tão grande que não vale a pena mencionar uma influência que se destaca, né? Então, esses personagens são os que eu posso destacar porque ou vieram de outras histórias ou têm influências muito claras. E já que eu falei da Lorenza e falei da artomancia das formas, é legal falar um pouquinho da artomancia. Isso é um termo que não existia no livro Alice Black, apesar de lá a música, né, o rock and roll já ter tido uma abordagem mágica, né? A Alice faz magia com a música, né? E existem ambientes assim onde a arte extrapola o âmbito da função que a gente tem no mundo real e se torna realmente uma forma de magia. E em A Vida é uma Tarde de Chuva a gente já começou a fundamentar um pouquinho melhor isso, né? Ali já tem a escultura e já surge o termo artomancia, mas como é uma história menor, com um escopo menor, a gente não chegou a desenvolver exatamente todas as expressões, né? Todas as formas de artomancia. A propósito, são 6 as expressões, né? Sons, palavras, atuação, movimento, formas e cores. Né? Então isso cobre assim as formas de arte que tem, e existem combinações entre essas 6 expressões. E como isso foi começado lá em A Vida é uma Tarde de Chuva, aqui realmente eu resolvi mergulhar e pensar como se aprende artomancia, o que é um mestre, o que é o aprendiz, como funcionaria uma ordem de artomancia, já que a gente citou a Ordem da Chama Sem Cor lá em A Vida é uma Tarde de Chuva. Então isso tudo vai ter nesse livro, né? Então a gente tem pessoas que fazem todas essas formas de arte diferentes, e isso, quem é menos talentoso consegue realizar apenas ilusões, e quem é mais talentoso consegue de fato alterar a realidade. Então, resumindo, a artomancia é uma forma de magia sutil que é realizada através das expressões artísticas. Eu já trabalhei bastante sobre a artomancia aqui no canal, quem já acompanha o canal já viu, né, nas histórias da nossa série de exercícios de escrita criativo, Planos em Prática. Eu comecei a trabalhar um pouco melhor sobre artomantes, já apareceram artomantes importantes ali, e muitas coisas que tem nesse livro são um desenvolvimento dos conceitos que surgiram nessas histórias, e eu achei muito interessante. E mais uma vez eu friso, é sempre bom falar da importância dos exercícios de escrita criativa, que às vezes atividades assim mais despretensiosas, onde a gente trabalha conceitos inacabados, isso pode gerar ideias que podem virar trabalhos mais embasados no futuro, né? Tem muito mais coisa para falar sobre o livro. Eu quero falar um pouquinho sobre como foi a elaboração da capa, falar um pouquinho sobre as ilustrações, falar um pouquinho mais sobre esses núcleos que existem pela cidade, as facções e tudo mais. Mas esse vídeo aqui já ficou muito grande. A minha ideia agora era justamente apresentar o livro, falar um pouquinho dele. Eu já estava ansioso para fazer isso. É um livro que já está pronto, já tem um tempinho, mas né, é um processo lento. Existem vários aspectos que envolvem a publicação de um livro. E finalmente ele está em pré-venda. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a loja da editora Pendragon, que é a editora que publica todos os nossos livros. E aí você pode conhecer um pouquinho melhor da história lá, ler a sinopse com calma, ver a capa com calma se você quiser. E eu participei agora há pouco de uma live com outros autores da editora Pendragon. A gente bateu um papo sobre os nossos processos criativos, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil na hora de escrever o livro. Foi uma conversa bem legal. O link para ela está aqui embaixo também, se você quiser conferir. E mais para frente eu volto para falar um pouquinho mais sobre o meu livro novo. Quem sabe mostrando aqui a edição física, né? Daqui a pouquinho eu vou ter ela em mãos.
Mas era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.